Olá, jovens e alunos. Estamos para mais uma aula essa semana e eu estou agora lançando uma novidade. A princípio, essas aulas não valeriam como recuperação, mas depois de ponderar e conversar com alguns alunos e outras pessoas, eu acho que vale a pena tornar essas aulas como uma recuperação. Para você provar que assistiu, em cada aula, nós vamos ter duas palavras-chave que estarão inseridas em qualquer ponto da aula. E você deve anotar essas duas palavras-chave, que eu vou avisar, são palavras-chave, e você envia essas palavras-chave no site, dizendo que assistiu a recuperação e dizendo quais são as duas palavras-chave. E se você fizer isso, a gente vai considerar como uma recuperação, tá ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, sessões de doutrina e convênios, aula número 6, né, da sessão 27 a 29. Sejam bem-vindos, então, a esta aula. Vamos iniciar, então, com a sessão 27, e sobre essa sessão, o profeta Joseph Smith ele escreveu o seguinte: no princípio de agosto, Luke Knight e sua mulher nos visitaram em Harmony, Pensilvânia, e como nem sua esposa nem a minha haviam recebido a confirmação, foi proposto que a conferíssemos juntos e juntos partilhássemos do sacramento antes deles partirem. Preparando-me para aquela ocasião, saí em busca de um pouco de vinho. Todavia, tinha caminhado uma curta distância quando um mensageiro celestial veio ao meu encontro e dele recebi a seguinte revelação, da qual os primeiros 4 parágrafos foram escritos naquele dia e os restantes em setembro daquele ano. E essa revelação, então, encontra-se no início aqui de Doutrina e Convênios, onde o Senhor diz assim, no verso 2, né, da sessão 27, pois eis que vos digo que não importa o que se come ou o que se bebe ao participar do sacramento, se o fizerdes com os olhos fitos na minha glória, lembrando perante o Pai o meu corpo, que foi sacrificado por vós, e o meu sangue, que foi derramado para a remissão de vossos pecados. Portanto, mandamento vos dou, que não compreis vinho nem bebida forte de vossos inimigos. Interessante, né, que o Senhor coloca isso, porque a perseguição era muito grande naquela época à igreja, e era muito fácil que qualquer inimigo da igreja, sabendo que os santos partilhavam do sacramento usando o vinho, podiam envenenar o vinho, porque precisaria ser comprado de alguém, e era muito fácil que isso acontecesse. Ok? Então o Senhor deu essa revelação. E o importante do sacramento é a maneira com que tomamos, e não o que comemos e o que bebemos. Ok? Outra coisa importante a salientar, nessa sessão 27, lá no verso 5, o Senhor diz assim, eis que nisto há sabedoria. Portanto, não vos maravilheis, porque virá a hora em que na terra beberei do fruto da vide convosco, e com Moroni, a quem enviei para vos revelar o livro de Mórmon, que contém a plenitude do meu evangelho eterno, e a quem confiei as chaves do registro da vara de Efraim. Então aqui o Senhor está comentando que vai vir um tempo futuro em que o Senhor mesmo vai participar de uma reunião sacramental muito grande, e essa reunião sacramental será realizada muito próximo da segunda vinda do Salvador à Terra nos últimos dias. E ela será realizada no Missouri, no local chamado Adamond Armor, né? Onde nós vamos ver daqui a pouco algumas gravuras desse grande vale. O elder Bruce R. McConkie, então, ele fala, Cristo tomará o sacramento com os fiéis. Aí ele comenta, o sacramento será administrado num dia futuro, nesta terra, quando o Senhor estará presente, e quando todos os justos de todas as épocas estarão presentes, isto é claro, será parte do grande conselho em Adamond Armor. Vamos ver então agora algumas fotos deste vale, e é interessante que ele é muito amplo, muito grande. Eu não sei exatamente qual é a medida, mas é a perder de vista para a direita e para a esquerda, né? Então vai haver um dia em que vamos ter uma reunião com todos os justos que já viveram, e principalmente aqueles que já portaram chaves do sacerdócio. Vão entregar suas chaves aos seus líderes, e claro, o grande líder desta terra é Adão. Ele receberá todas as chaves e vai
passar as chaves ao Salvador Jesus Cristo, então, que dará início ao milênio, como sendo o Senhor e o governante do grande milênio, tão aguardado pelos santos. É uma época de paz e de grande trabalho vicário e grande prosperidade para todos nós. A grande pergunta que sempre se é feita: quem estará presente nessa grande reunião? O verso 14 responde. Além de todos aqueles já citados antes, né, vão estar presentes, o verso 14 diz assim: e também com todos os que do mundo o Pai me deu. Elder McConkie, ele relata que cada pessoa fiel em toda a história do mundo, qualquer pessoa que tenha vivido de modo a merecer a vida eterna no reino do Pai, estará presente e partilhará com o Senhor do sacramento. Né? Que reunião e bênção maravilhosa, né? Isso a gente vê lá no verso 4, né, que o Senhor disse: todos os que o Pai me deu. Então todos aqueles que foram dados ao Salvador Jesus Cristo para serem parte do reino celestial. E também uma outra pergunta, né, que surge: como se preparar? Como podemos ser um daqueles que estará presente naquela grande reunião sacramental? E os versos do 15 ao 18, eles nos dão a maneira de nos prepararmos para estar presente lá nesse grande dia. E nada mais é do que o tão conhecido nosso, né, a armadura de Deus. Primeiramente, vamos ler todos os versos e depois nós vamos analisando, né, passo a passo, onde o Senhor diz assim: portanto, alegrai-vos e rejubilai-vos, cingi os lombos e tomai sobre vós toda a minha armadura, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo a fim de subsistirdes. E estais, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade, tendo vestido a couraça da retidão, e calçado os pés com a preparação do Evangelho da paz, o qual, para vos confiar, enviei meus anjos. Tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados dos inimigos. E tomai o capacete da salvação e a espada do meu espírito, que derramarei sobre vós, e minha palavra, que vos revelo, e concordai acerca de todas as coisas que me pedirdes. E sede fiéis até que eu venha, e sereis arrebatados, para que onde eu estiver estejais vós também. Note que quando a gente pensa num guerreiro e numa armadura, que era usada antigamente, a armadura tinha o propósito principal de proteger essas 4 partes do corpo, que são muito vulneráveis, né? A cabeça, o coração, os lombos e, claro, os pés. Uma pessoa com os pés machucados não poderia guerrear, não poderia andar, né? Então essas 4 partes do corpo eram as mais vulneráveis e a armadura era para proteger principalmente essas partes. Vamos ver essa citação do presidente Harold B. Lee, onde ele diz assim: nós temos 4 partes do corpo que são as mais vulneráveis aos poderes das trevas. Note que ele compara o guerreiro. Agora nós temos uma guerra contra o poder das trevas, contra Satanás, né? O inimigo de toda a justiça. Ele diz lá: os lombos, tipificando virtude, castidade. O coração, tipificando nossa conduta. Nossos pés, nossas metas, nossos objetivos na vida. E, finalmente, nossa cabeça, os nossos pensamentos. A primeira palavra-chave, pessoal, é Moroni. Anote aí, Moroni, a primeira palavra-chave de hoje. Vemos então nesta figura, né, as 4 partes do corpo representadas e os pensamentos relacionados na nossa cabeça, coração a nossa conduta, os lombos a virtude e a castidade e os pés as metas, os nossos objetivos. Então, segundo o que as escrituras falam, devemos proteger essas partes do corpo. E isto nós fazemos com a armadura que recebemos de Deus. Porque veja bem lá, tudo que entra na mente, quando vai para o coração, vai gerar desejo
e com certeza vai levar à ação. Claro, às vezes só entra na mente, não vai para o coração. Então a gente elimina isso e nada acontece. Mas quando entra na mente e vai para o coração, com certeza gera desejo. Veja esse outro gráfico aqui, né? Os pensamentos, eles vão gerar sentimentos, que vão gerar desejos, que vão gerar ações e que vão causar resultados. Isso é muito importante. Todas as nossas ações causam e levam a resultados. Podem ser bons e podem não ser muito bons. E esse ciclo, ele mantendo-se permanente, ele vai mostrar qual é o nosso destino. Para onde nós estamos caminhando? Qual será o nosso destino final, eterno? Também podemos falar nosso destino aqui na Terra, mas principalmente o destino eterno. Veja aí, os pensamentos vão levar os desejos, os sentimentos, vão gerar ações que vão formar hábitos. De tanto a gente praticar alguma coisa, isso vai se tornar um hábito. E esse hábito e essas ações vão mudar o nosso caráter. E ao longo do tempo, isso vai mostrar para onde, qual é o nosso destino, para onde que a gente está caminhando. Se estamos caminhando para o reino celestial, se estamos caminhando para algum outro grau de glória. Então, preste atenção. O Senhor aqui está pedindo para que nós protejamos e nos vestimos, nos vistamos com essa armadura, para que possamos progredir e resistir a todos os ataques de Satanás nesses dias. Vamos ver mais um outro gráfico, agora comparando os pensamentos a uma semente. Porque tudo que nós pensamos, isso vai gerar uma ação, vai gerar um hábito, vai formar um caráter e vai determinar o nosso destino. Eu selecionei ali duas escrituras. A primeira delas está lá em Provérbios, onde o Senhor diz que algumas coisas aborrecem ao Senhor. A primeira delas é um coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. Está lá em Provérbios 6,16. Note que aqui os pensamentos causaram ações que tornaram-se hábitos, que formaram caráter, e foram pensamentos e caráter bom, que vai gerar uma árvore com muitos frutos. E esse é o nosso destino, ser frutíferos. Agora olhe esse outro gráfico, onde os pensamentos, as ações, os hábitos que se tornaram vícios, formaram um caráter e preste atenção na árvore. A árvore seca, que não produz nada. Então qual é o destino que nós queremos? Uma árvore frutífera que dê frutos ou uma árvore seca? E essa outra escritura que eu quero compartilhar com vocês, está lá em Provérbios 23:7. O Senhor diz assim: porque como imagina em seu coração, assim é ele. Porque tudo que entra na nossa cabeça vai causar, vai mostrar o que vamos fazer amanhã. Então cuidado com o que você põe na cabeça, precisamos proteger. Veja aí a couraça, que precisamos proteger o coração, que é a nossa retidão. Precisamos cingir os lombos com a verdade. Isso é muito importante aqui, Qual é a verdade a respeito da castidade e da virtude? É a mesma que era desde o tempo de Adão e Eva. Que esse poder só pode ser usado entre marido e mulher legal e legitimamente casado. Entre homem e uma mulher. Essa é a verdade, e não mudou, irmãos, e não vai mudar. Apesar do mundo querer que isso mude, querer alterar esse padrão, não vai mudar. O padrão de Deus é eterno. E aí ele fala que nós devemos calçar, então, os pés com a preparação do Evangelho. Isto é, temos que moldar os nossos passos, as nossas metas, têm que ser voltadas às coisas do Evangelho. E nada melhor do que traçar nossas metas e as coisas do Evangelho ligadas às coisas do templo. Porque lá é que nós
fazemos os convênios que vão nos levar de volta para o reino celestial. Então, todos os nossos objetivos, as nossas metas e o nosso caminhar tem que nos levar ao templo. Qualquer meta, qualquer coisa que formos fazer que nos afaste do templo, com certeza nos afastará também do reino celestial. Então focalize, tenha um templo como suas metas. Meta de casar no templo, meta de permanecer, guardar os convênios que são feitos no templo, né? Metas de frequentar o templo frequentemente, enfim, metas de tornar o templo o centro das nossas vidas. E quando eu digo tornar o templo, é tudo que nos leva ao templo, né? Que possamos guardar os mandamentos que nos levam ao templo e fazer todas as coisas necessárias para que possamos sempre ter uma recomendação para o templo válida. Então, vamos ver agora, eu gosto muito dessas duas gravuras que mostram um rapaz e uma moça vestidos realmente com a couraça, né, da virtude, da castidade e da couraça que vai levá-los de volta à presença do Pai Celestial. Vamos ver agora uma citação do Elder Wirtling, que foi membro do Quórum dos Doze. Ele faz um alerta, dizendo que Satanás ele vai tentar encontrar alguma falha na armadura de cada um. Ele sabe quais são as nossas fraquezas e sabe explorá-las, caso permitamos que o faça. Só um parênteses aqui, Satanás não sabe o que nós pensamos, mas sabe o que nós fazemos, o que nós falamos. E ele continua, se conseguimos proteger-nos de seus ataques e engodos é enganos, quando compreendemos os mandamentos e nos fortalecemos diariamente por intermédio da oração, do estudo das Escrituras, da obediência aos conselhos dos ungidos do Senhor. Esse engodo que ele fala aí, irmão, são iscas, né? Engodo é uma isca para peixe. Então Satanás coloca muitas iscas nas nossas frentes, na nossa frente, para que possamos ser atraídos. E muitos caem, né? Eles são atraídos. Assim como um peixe é atraído, né? Pela isca. Bom, voltando à nossa gravura, figura do guerreiro, né? Agora ele está completo, está com o capacete, com a couraça, com os lombos cingidos, com os pés calçados. Essa gravura, eu gosto muito dessa gravura, né? Onde mostram aqui dois missionários, e eu acho que a parte mais importante da gravura, além da armadura, é que o Salvador Jesus Cristo está colocando na cabeça do guerreiro o capacete da salvação. Eu quero fazer uma analogia aqui com o templo, né? Quando nos prepararmos e nos protegemos, no templo nós vamos receber, em vez desse capacete, nós vamos receber uma coroa de glória. É isso que as ordenanças do templo nos prometem, que vamos ser reis e rainhas. E um rei tem uma coroa. Então, na verdade, irmãos, a partir do momento em que nós finalizarmos a nossa preparação e vencermos as coisas do mundo, vamos ser coroados com uma coroa de glória, como reis e rainhas no reino celestial. E isso é conseguido, ou começa, no templo. Lá nos é prometido que, se formos fiéis, vamos receber isso. E eu testifico que vamos receber se formos fiéis e obedientes aos convênios que fizemos no templo. Vamos ouvir então agora um hino do coro do tabernáculo que retrata um pouco todo esse tema.
para complementar um pouquinho as coisas que estamos falando, eu gostei muito de um discurso do Elder Anderson na conferência geral de agora abril de 2015, onde ele fala o seguinte, né, a respeito da dança, que nós precisamos ter os passos da dança e também a música, né? Ele até conta a história de um índio que foi até o médico, né? E o que seriam esses passos? E o que seria a música? Na minha opinião, irmãos, os passos seriam os mandamentos. E a música seria a doutrina. Porque às vezes a gente fica só focalizando nos mandamentos, são proibições, não pode isso, não pode aquilo. E se não entendermos a doutrina aliada a esse mandamento, fica difícil de coração realmente obedecer esses mandamentos, né? Se não tivermos a doutrina, fica muito difícil guardar os mandamentos. Aliado a isso, né, irmãos, os mandamentos, então, eles entram na nossa mente. Mas a doutrina precisa entrar em nosso coração, porque se entrar só na mente, não vai surgir efeito nenhum. A gente já percebeu isso, né, naqueles gráficos que eu mostrei a vocês. Precisa entrar no coração. Porque quando ela entra no coração, vai gerar ação. Então, às vezes, irmãos, a gente fica só baseando nos mandamentos e esquece de ver qual é a doutrina e o princípio envolvido naquele mandamento. E só tem um jeito. Para entrar na mente, a gente pode ler, ouvir uma aula, um discurso, isso entra na mente. Mas só tem um jeito de ir para o coração. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que leva a palavra até o coração. Ele não coloca lá dentro, mas ele leva até o coração. Nós precisamos abrir o coração e deixar que ele coloque dentro do nosso coração. E aí, claro, vai gerar ação. E aí vai mudar as atitudes. Na verdade, só vamos mudar realmente as nossas atitudes de coração, dentro do nosso ser, quando entrar no coração levado pelo Espírito do Senhor. Então não esqueça isso. E claro, isso vai produzir o seu destino eterno. Se você seguir os passos, guardar os convênios, isso de coração, o teu destino eterno será grandioso. Você será coroado como rei e rainha no reino celestial de Deus. Vamos então agora para a sessão 28. Nessa sessão, a igreja tinha sido reorganizada há muito poucos meses e se defrontava com um dos primeiros grandes problemas, né, em 1830. Quem tem o direito de receber revelação para a igreja? A pergunta surgiu porque Aaron Page havia encontrado uma pedra através da qual dizia estar recebendo revelação. Muitos dos antigos conversos eram provenientes de um ambiente congregacional, ou seja, de igrejas em que qualquer um tinha o direito de proclamar uma doutrina. Assim, para eles parecia natural considerar válida a revelação recebida por Aaron Page. Entretanto, através dessa sessão, os santos de Nova York entenderam que somente uma pessoa podia receber revelação do Senhor para toda a igreja. Neil Knight, que foi uma testemunha ocular desses eventos, registrou em seu diário o seguinte: após colocar meus negócios em ordem em casa, parti novamente para Fayette a fim de assistir a nossa segunda conferência, que seria na casa do pai Whitmer, onde Joseph então residia. Ao chegar, encontrei o irmão Joseph muito aflito por causa de Aaron Page, que havia conseguido provocar dissensão entre os membros por dar revelações concernentes ao governo da igreja e outros assuntos, e que dizia tê-las recebidos por meio de uma pedra que possuía. O irmão Page tinha um maço de papéis cheio dessas revelações, e muitos irmãos haviam sido desencaminhados por elas, inclusive Oliver Cowdery e a família Whitmer tinham dado ouvidos a elas, embora estivessem em contradição com os escritos do Novo Testamento e as revelações recebidas nos últimos dias. Ali estava uma boa oportunidade, então, de Satanás exercer sua influência entre o pequeno rebanho. Ele procurou realizar o que a perseguição não tinha conseguido. Joseph estava desorientado e não sabia como enfrentar esta nova crise. Naquela noite, pernoitei no mesmo quarto que ele.
e passamos a maior parte do tempo em oração e súplicas aos céus. Depois de muito empenho junto àqueles irmãos, eles se convenceram do equívoco e o confessaram, repudiando as revelações como sendo de Deus, e reconhecendo que o adversário havia conspirado para abalar sua crença no verdadeiro plano de salvação. E aí o profeta Joseph Smith ele escreve, né? Ele diz assim: é contrário à economia de Deus que qualquer membro da igreja ou qualquer um receba instruções para aqueles que têm autoridade superior à sua. Portanto, você vai ver a impropriedade de se dar atenção a eles. Mas se qualquer pessoa tiver uma visão ou uma visita de um mensageiro celeste, esta deve ser para seu próprio benefício e instrução, pois os princípios fundamentais, governo e doutrina da igreja são investidos com as chaves do reino. Então, irmãos, testificamos e dizemos que o único homem hoje que pode receber revelações para toda a igreja é o presidente Thomas S. Monson. Ele é o sucessor do profeta Joseph Smith. E é o único, preste atenção nessa palavra, o único que pode receber revelações para a igreja. Ninguém mais pode receber revelações para a igreja. Outro fato importante aqui é que ninguém vai receber revelação para alguém que está numa autoridade superior à sua. Por exemplo, o bispo não vai receber uma revelação pelo presidente da estaca. O presidente do coro não vai receber uma revelação pelo bispo. Essa é a linha de autoridade. E o Senhor a respeita como sempre respeitou em todas as épocas em que o seu reino esteve estabelecido aqui na terra. Vamos para a seção 29, onde temos ali muitos sinais dos tempos e outros assuntos de grande importância para o plano do Evangelho. Note que nessa seção 29 é apresentada muitas partes do plano de Deus para seus filhos para esta terra, né? E compreendendo este plano, vai e pode nos ajudar a tomar decisões baseadas numa perspectiva eterna. Veja alguns dos assuntos que trata essa seção 29. Do verso 1 ao 8, está falando sobre a reunião dos eleitos através do batismo. Do verso 9 ao 13, sobre a segunda vinda. Do 14 ao 21, tem os sinais dos tempos. Do 22 ao 29 fala do final do milênio, uma nova terra, uma terra celestializada. Do 36 ao 38 fala dos filhos da perdição. E do 39 ao 42 fala da queda. Note que aí está praticamente todo o plano de salvação. Isso é um estudo para vocês fazerem na casa de vocês, tá ok? Nós não vamos tratar especificamente, a não ser a respeito dos filhos da perdição, que é uma coisa que é muito mal entendida na igreja. Vamos então tratar desse assunto rapidamente agora. Vejamos então, lá no Doutrina e Convênios 27 e 28, onde fala um pouquinho dos filhos da perdição. Vamos ver essa citação do presidente Joseph Smith, do profeta, a respeito dos filhos da perdição. Ele disse: todos os pecados serão perdoados, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Pois Jesus irá salvar todos, exceto os filhos da perdição. O que deve um homem fazer para cometer o pecado imperdoável? Ele deve receber o Espírito Santo, ter os céus abertos para ele, e conhecer a Deus, e então pecar contra ele. Após um homem ter pecado contra o Espírito Santo, não há arrependimento para ele. Ele tem que dizer que o sol não brilha enquanto vê. Ele tem que negar Jesus Cristo quando os céus foram abertos para ele e negar o plano de salvação com os olhos abertos para a verdade dele. E a partir desse momento, ele começa a ser um inimigo. Esse é o caso de muitos apóstatas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Note que esse pecado só pode ser cometido, irmãos, para membros da igreja, né? Porque ele tem que ter recebido o Espírito Santo. Olha lá, então, os 5 passos que irão conduzir um membro do convênio da igreja para a terrível situação de um filho da perdição. Primeiro, precisa conhecer o poder de Deus. Precisa participar do poder de Deus. Ter os céus abertos para ele. E permitir-se ser vencido pelo diabo, pelo poder do diabo. Nega a verdade e desafia o poder de Deus. Não é simplesmente se afastar da igreja ou qualquer coisa desse estilo. É muito mais grave do que isso, né? A pessoa precisa ter tido os céus abertos, ter tido muitas revelações e depois negar tudo isso. Não é coisa para qualquer um. Serão muito poucos os que serão atingidos e se tornarão filhos da perdição, em comparação à grande
multidão que será salva. Segunda palavra-chave da aula de hoje, castelo. Anote aí. A primeira já demos lá na frente, agora castelo é a segunda palavra-chave. Eu gostaria de chamar a atenção agora de vocês para o encerramento desta aula, nesse verso da Doutrina e Convênios, seção 29. O Senhor diz assim: aconteceu que Adão, sendo tentado pelo diabo, pois eis que o diabo existiu antes de Adão, pois rebelou-se contra mim, dizendo: dá-me a tua honra, a qual é o meu poder. É interessante, né, irmãos? Satanás queria a honra de Deus, porque ele sabia que o poder de Deus residia e reside até hoje na sua honra. O que é a honra? No poder que ele tem de ser obedecido por todo o universo, por todos os seres inteligentes desse universo. Todos sabem que Deus é honrado, que tudo que ele promete, tudo que ele diz, ele cumpre. Que ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Né? É uma linha reta a vida de Deus. Ele não comete nenhum erro. Então todos o honram por causa disso. E claro, isso não pode ser compartilhado. É uma coisa que tem que ser conquistada por cada um de nós. E Satanás queria de graça essa honra. E que nunca ele iria conseguir. Né? Porque ele foi um mentiroso desde o princípio. E através dessa rebeldia contra Deus, né, ele levou com ele 1/3 das hostes dos céus. Então lembre-se disso, o poder de Deus reside na honra dele. Essa é uma escritura que eu gostaria de compartilhar no final dessa aula. E lembrando que temos no site do Instituto as recuperações escritas e a partir de agora, né, as aulas também do Instituto, se forem assistidas e colocadas as 2 palavras-chave que vamos dar em cada aula, ela vai se tornar uma recuperação válida também. Então, acesse o site, faça suas recuperações, assista a sua aula e uma boa semana a todos e até a semana que vem.